Olá, pessoal, boa noite a todos, graça e paz. É um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês, mais um episódio do nosso PAPcast, o podcast da Primeira Igreja Evangélica dos Irmãos no Pará. Então, agradecendo desde já a sua participação em assistir, curtir, compartilhar. Então, nossa gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês que tem ah, assistido os episódios, tá? Acompanhado. Então, é bênção para a vida de todos que tem sido produzido e a nossa oração que continue abençoando a vida de vocês. E, como todos os episódios, né, nós sempre trazemos pessoas especiais para conversarmos sobre assuntos interessantes, importantes para a vida de cada cristão, né, e também de todas as idades. E hoje, por causa da prova do Enem, que teve agora nos últimos 2 finais de semana, não é isso? E muitos jovens fazendo as provas, inclusive jovens das igrejas, né? Então, os candidatos. Por causa disso, nós achamos por bem convidar o pessoal da CRU, que trabalha com universitários, para nós batermos um papo sobre esse universo da universidade, os desafios que os jovens, especificamente, né, os jovens cristãos enfrentam. E que ministério é esse? Né? Quem pode fazer parte? Quem faz parte? Como é que ele se desenvolve? Enfim, nós convidamos vocês, pessoal da Cruz estão aqui conosco hoje, convidamos para que possam bater um papo bem legal sobre isso, esclarecer e contribuir para o crescimento do jovem cristão, tá? Estamos aqui hoje com o Gabriel e o Afonso, são membros da CRU. Nós agradecemos desde já a presença de vocês. E vocês podem se apresentar, tá bom? Pode começar pelo Gabriel, depois o Afonso. Tudo bem, boa noite. É, eu não sei de que horário você vai ver essa transmissão, mas tô muito feliz, né? Nós estamos pela oportunidade. Eu me chamo Gabriel, eu faço parte da Cru Campus, especificamente sou do campus da UFPA. Já sou formado em gestão ambiental, mas atualmente estudo geofísica e estou no sexto semestre. Estou muito feliz por estar aqui e é Que isso. bom, prazer. Afonso já esteve conosco aqui, né? Já Bem estive. recente. Foi. Boa noite a todos. Graça e paz. Me chamo Afonso. Eu curso Direito, estou no finalzinho assim já do curso. Lá na UNAMA da Alcindo Cacela. Eh, Sou membro da CRU e atualmente estou cuidando ali do campus mesmo, né? Junto com o Maiara ali da UNAMA da Alcindo Cacela e da UNAMA da Gentil. Ótimo. Prazer, tá? Tê-los aqui conosco, tá bom? Amém. Valeu. Aí eu pergunto também a questão da apresentação de vocês. Qual igreja vocês fazem parte, onde vocês congregam, ah, onde moram também, Tá. se são aqui de Belém ou não, ou de Coraci ou não, enfim. Pode começar, Tá. Afonso. Eu sou da Igreja Evangélica Bola de Neve. E tô morando atualmente em Nazaré, lá no bairro de Nazaré, então eu vim assim, dei aquele pulo pequeno de lá pra cá hoje, assim, né? Sim. Bom, eu sou da Assembleia de Deus, Campo de Coraci, Assembleia de Deus se divide em campos, e moro no Tapanã. Essa parte da Assembleia de Deus de Coraci contempla esses bairros do Tapanã, Pratinha. Então, nós fazemos parte dessa comunidade Ótimo, legal, maravilhosa. legal, muito bom. Como e quando vocês conheceram a CRU? Quanto tempo e como foi isso? Assim, tá, vamos lá. Eu conheci a Cru, é, acho que ainda dá pra dizer que foi recentemente, foi assim, finalzinho de julho, início de agosto, deste semestre, né, deste ano. Eu estava indo para a faculdade fazer a rematrícula, né, no semestre, assim, organizar as coisas. No finalzinho de julho, exatamente ali na última semana mesmo. E eu tenho um hábito que, inclusive, me parece que poucos estudantes ainda têm hoje, de olhar os murais pelas paredes da faculdade, né? E onde eu estou inserido, que é lá na UNAMA da Alcindo Cacela. É, e eu vi, assim, tava até destacado no mural, assim, bem no centro, assim, o folderzinho, né? A folha impressa A4 colocada assim no mural.
falando da CRU, tem aquela chave, né? Aquela chamada da CRU, você cristão não está sozinho na universidade. E aí tinha um QR Code, assim, grandão, link de um WhatsApp, assim, eu falei, égua, que legal, cara. Nunca tinha ouvido falar de nada a respeito, assim, né? E já fazia um tempo, na verdade, que eu ansiava, assim, procurava por uma reunião na faculdade de cristãos, né? E aí foi a oportunidade, assim, certeira, hein? Não perdi tempo. Eu li o QR Code, entrei no grupo, falei com a galera e entrei por dentro. Já fui me comunicando com todo mundo. Aí na semana, assim, na primeira semana de agosto, as meninas marcaram, as meninas que estavam cuidando, né, ali enfim, respondendo no grupo, marcaram já um rolê lá na faculdade pra gente ir orar, assim, se conhecer. Eu já fui lá com elas e foi dessa forma. E tô aqui agora. Legal. E o Amém. Gabriel, sua Bom, experiência aí? a minha história vem um pouco antes da do Afonso, né? Uhum. Uns anos antes. Eu conheço a CRU desde 2019 e a minha experiência com a CRU, ela tem muito a ver com o meu testemunho pessoal mesmo, né? Nesse período, minha vida estava com uma certa instabilidade, talvez eu possa falar depois melhor sobre isso, e eu passei na universidade, né? Passei sem ter me preparado. Quando me preparei, eu não entrei na UFPA, eu entrei pelo ProUni. Quando eu não me preparei, eu entrei. Então, enxerguei que foi Deus. E eu estava orando, Afonso, estava orando e de olhos abertos, falando assim: Deus, se o Senhor me trouxe aqui na primeira semana, eu lembro como se fosse ontem. Se o Senhor me trouxe aqui, me mostra o que eu tenho que fazer. Ó, E aí, no momento que eu terminei de orar, Afonso, no momento que eu terminei de orar, pastor, eu vi o cartaz. caramba. Ei Cristão, quase não aparecendo, assim, entre vários, na época não tinha Uhum. pandemia, então muitos cartazes estavam espalhados. E tava a frase, só estava aparecendo Ei Cristão. Naquele momento eu senti como se Deus estivesse falando, né? E logo depois você não está sozinho, né? Então eu senti como se fosse uma resposta de Deus naquele momento e decidi conhecer. Não estava habituado com o símbolo da cruz, né? Pensava que era algo voltado a outro tipo de religião, né? Que geralmente está acostumado com a pomba, né? Ou com o foguinho. É. E aí, mas eu embarquei nessa experiência, a primeira reunião todo tímido. E posso dizer que desde lá, desde essa época, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Assim, e tem me ajudado muito, né, nesse crescimento de fé, né, e de oportunidades que Deus tem dado. Então, assim, essa foi a minha experiência. Tá, a importância disso para a vida de vocês. Como eu havia falado antes, eu vejo assim que a Cru Campus, ela é uma ferramenta, ela é algo que veio, né, de um direcionamento de Deus na vida de um casal, que foi o Bill Bright e a Vonette Bright, há mais de 70 anos atrás, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. E se disseminou até que chegasse até aqui no Brasil, especificamente aqui no Pará, e lá no campus da UFPA, onde foi o primeiro campus aqui no estado do Pará, em Sim. que a CRU ela se estabeleceu. Então, a CRU ela tem esse projeto de trazer para o cristão, é, 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 como é que se pode dizer? Com solidez. Eu digo no sentido de você entender que existe um processo que você pode viver também lá na universidade como cristão, né? A gente sempre tem uma frase que a gente carrega, e a gente, geralmente, os voluntários, as pessoas que levam adiante o movimento, elas sempre falam, olha, a universidade não é simplesmente um espaço, até no cartaz está isso, não sei se já foi atualizado, mas eu lembro que quando eu li, a universidade, a gente acredita que ela não é um espaço apenas para tirar boas notas ou conseguir um diploma, né? Mas é um lugar onde você pode viver experiências extraordinárias com Deus, né? Onde você pode experimentar o amor dele também. Então a CRU ela potencializou muito, né? Foi essa ferramenta na prática onde eu pude enxergar nesses quase 5 anos, toda essa vivência, todo esse processo e enriqueceu muito a minha fé na prática, né? Uhum. Aquilo
que nossos irmãos e irmãs têm vivido há muitos anos e que às vezes um cristão universitário tem dificuldade de viver no cotidiano justamente pelas pressões ou por outras questões que vai ser falado em breve. Sim. Então, é isso. Pode falar também. Legal. Isso para mim é a cru, esse contato, né? Esse contato com a cru, com esse movimento de evangelismo dentro do contexto das faculdades e também da comunhão, né? Tem também esse objetivo, assim, de gerar comunhão entre a galera, né? Entre os cristãos, e daí a gente vai, enfim, alcançando as outras pessoas e vai trazendo para perto. Uhum. Mas para além disso, a CRU, me conectar com a CRU, estar agora atuando junto com a galera no movimento da CRU, me lembrou e ainda me lembra, assim, diariamente, de um chamado que eu acredito que é expressão da vontade de Deus mesmo, no seguinte sentido, que nós, cristãos, somos chamados para nos posicionar, e inclusive dentro da faculdade, né? Enfim, essa máxima eu acredito que ela é para todas as áreas Hum. da vida, mas nós estamos inseridos num contexto específico ali, né? Que é uma universidade de faculdades, um lugar onde você está rodeado de muitas formas de saber e muita construção de muita coisa, muita desconstrução também, né? Mas nós cristãos, nós que conhecemos a Cristo, nós fomos chamados para nos posicionar onde quer que os nossos pés pisem, onde quer que as nossas mãos alcancem, né? E isso é levar a mensagem do Evangelho, é levar o nome de Jesus para o local que a gente estiver, nesse caso a faculdade, né? Sim. Então, estar conectado com a CRU me lembra muito isso, me lembra diariamente isso, e me impulsiona a trazer essa mesma mensagem, dividir essa mesma mensagem com os meus pares, né? Com os outros colegas, e assim, nossa, eu acredito que a fama do nome de Jesus vai inevitavelmente sendo espalhada. Sim, até porque uma coisa assim que ele estava comentando de a fé cristã, a caminhada cristã, a vida cristã, ela não é interrompida, né, porque eu vou fazer um curso, Uhum. né? Então, continuo como um cristão, É. e aí, como você falou, então, onde eu estiver, preciso me posicionar, viver como cristão, né? Isso é Uhum. muito importante. Então, assim, vocês tiveram contato na faculdade, ele bem mais recente, né? Apesar de já estar quase terminando o curso, mas É, de contato recente, estão engajados. Qual a função de vocês no movimento agora? posso começar? Tá, vamos lá. Atualmente, eu estou liderando a CRU lá no campus A gente denomina da seguinte forma: na UNAMA, que é uma universidade onde o movimento da CRU está retornando, né, após um período que a gente ficou sem liderança lá. Então, de certa forma, a gente está retornando a dar os passos do evangelismo dentro da UNAMA como universidade, né? E a gente tem, até o momento, feito da seguinte forma: são duas pessoas que estão liderando. São eu, Afonso, e a Maiara. A Maiara, ela está inserida lá no campus da Unama Gentil, que é ali a antiga Uninassal, né? E eu estou especificamente no campus da Alcindo Castelo. Nós dois como líderes da CRU nesses dois campi. Ok, está bom, Marília. E o Gabriel? Bom, a minha história, assim, é legal que o Afonso falou, né? Porque, como ele disse, ele já está indo para o final do curso, né? Mas mesmo assim, ele teve essa oportunidade, né? Essa rica oportunidade. Assim, o André, que também é um amigo nosso, também pegou a experiência. Mas no meu caso, eu conheci a CRU desde o começo, é, do, da minha caminhada como acadêmico na UFPA. E aí eu tive esses anos de desenvolvimento com bastante qualidade, né? A gente teve o processo do discipulado também. E aí eu assumi a UFPA, assim, nessa transição de 2019 para 2020. E aí aconteceu a pandemia. E aí foi um desafio, pandemia, né? A gente assumiu uma responsabilidade com o mundo parando, assim, com a universidade também parando, né? Tomando uma outra direção. Então foi duplamente desafiador. Primeiramente porque
eu não tinha essa experiência assim tão evidente na prática. A gente está acostumado com o formato congregacional, É. com momentos voltados mais para a nossa comunidade local, e aí você, apesar de ser treinado, lida com uma realidade muito hostil Uhum. para muitas esferas da sociedade, né? Como a universidade é, pela sua complexidade, mas você vê também algo maravilhoso que é construído. Sim, aí você falou, está acostumado com essa questão de igreja local, né? E aí chega para um trabalho assim, que é um trabalho o quê? Interdenominacional, não é isso? Então explica um pouquinho Interdenominacional. mais sobre isso. Exatamente. É muito legal quando nós fizemos a apresentação, né? O Afonso é da Bola de Neve, eu sou da Igreja da Assembleia, e nós temos pessoas de várias denominações lá, da Batista, da Presbiteriana, Quadrangular. Uma grande família. Então, assim, nós vamos É. de várias vertentes, né? Uma vez eu fiz uma pergunta para um pastor, e aí eu vou completar a ideia da pergunta que você fez, pastor. Sim. E eu perguntei para ele, pastor, assim, por que existe tantas denominações se nós somos um só corpo, né? E aí foi uma pergunta desafiadora para ele. Ele parou assim, pensou, acredito que estava orando. Depois de um tempo ele respondeu, ele falou, é, Gabriel, eu acredito que isso foi necessário e é necessário. É, essa multiplicidade, essa multiforme graça se manifestando, né? E se encontrando em algum ponto, né? E eu vejo que a CRU, ela é muitas dessas ferramentas que Deus oferece para que a gente possa estar vendo que existe muito mais facetas, né? Da glória de Deus se movimentando, movimentos espirituais acontecendo de uma maneira que às vezes a gente não está acostumado na nossa realidade local. Uhum. Então a CRU, assim, como ferramenta, ela possibilita isso, ela possibilita a oportunidade de eu conversar com o Afonso, né, que veio de uma construção de fé, eu vim de uma construção de fé, mas quando estamos lá, nós estamos alimentando aquilo que é base no Evangelho, né, o respeito, o amor, né, a graça sendo derramada através da nossa vida, da nossa voluntariedade e servindo a Deus, servindo pessoas, né, glorificando a Deus e servindo pessoas. Eu acho que isso que traz esse sentimento de que a denominação ela se torna meio que algo importante, mas não tão importante quanto a nossa responsabilidade como um corpo geral de Cristo. Ótimo. Bom, boa É, colocação. só pra completar, Sim, pode ficar à vontade. isso foi muito importante, porque esse contato, né, com a CRU, ele abre os Uhum. olhos de nós estudantes que estamos Exatamente. inseridos ali, para ver o todo, né? E aí tu Exatamente. falou da multiforme graça, assim, de Deus, nossa, é exatamente isso. E no sentido também de nos lembrar, né, da grande comissão, né, daquilo que nós Exatamente. fomos comissionados, que vai muito além, e não menos importante, vou deixar isso bem claro, a gente precisa, né, congregar, a gente precisa pertencer a uma família Uhum. espiritual. Isso é orientado para Com certeza. os Exatamente, integrantes. exatamente. Mas quando a gente participa da CRU e a gente se envolve no movimento, os olhos eles abrem no sentido de a gente ser motivado, inspirado, desafiado a colocar as nossas mãos e participar daquilo que o Senhor deseja fazer na faculdade, que é um local onde eu vou usar a expressão dificilmente a igreja vai sair de onde está, né, para ir Uhum. ali fazer o que faz dentro da igreja. Então, eu A enxergo igreja muito dessa com forma. as suas especificidades, né? Exatamente, Ok, exatamente. ótimo. E aí, falando sobre a pessoa, vocês falaram assim, experiência quase igual, né, de olhar um cartaz e Uhum. aí Incrível, foram atrás. É, incrível. Que a gente procura agora. Então, como é que se dá uma vez que aí vocês encontraram a equipe, como é que se dá a questão assim, qual a estratégia para alcançar os estudantes? Então, eu já percebi que uma das estratégias eles fazem divulgação, né? Mas tem outro tipo de divulgação, outro tipo de contato com os alunos quando uhum, eles chegam na faculdade. entendi. Bom, só complementando com a resposta que eu não dei totalmente, né? Hoje eu já passei, não sou mais
o líder, né? Mas sempre estou agindo como voluntário. Então, o que que o voluntário faz? Basicamente, a gente encontra muitas estratégias, muitas possibilidades de transmitir essa visão que Deus está gerando, né? O que o Afonso falou, né? Essas possibilidades que são direcionadas por Deus naquele espaço. E a gente tem várias estratégias, tanto para o alcance direto, né? Quanto para estratégias de parceria, que elas facilitam muitos processos, né? A gente funciona de duas formas. Tem a questão do cristão, né, que já vem de uma congregação, vem de uma denominação e tem a experiência universitária. E aí, esse momento agora, como o momento que a gente tem essa conversa, esse diálogo com as igrejas, ele facilita o processo do cristão a participar do movimento, porque assim o cristão, o estudante que faz parte de determinada igreja, ele começa a observar aquele movimento como uma parte do seu processo de caminhada de fé. Então ele se aproxima de nós, interage, e até mesmo se compromete, faz parte, né, como voluntário, para a sua edificação, né, e também para a propagação da missão. E aí essa pessoa também é usada para o outro ponto, que é o ponto do alcance às pessoas que precisam ser alcançadas pelo evangelho naquele espaço, né? Então a gente usa de duas formas. Dentro da universidade, com os voluntários, usando estratégias como momentos que a gente promove no campus, né, Afonso? Sim. A gente tem eventualmente momentos de meses simbólicos, como o Setembro Amarelo, a gente faz programações especiais para chamar a atenção das pessoas, assim como outros movimentos dentro da própria Uhum. universidade fazem para alcançar as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, né? Uhum. No caso dos cristãos, a gente faz parcerias com igrejas, a gente faz nossa divulgação virtual, nós temos sites também, como o suaescolha.com, que são sites informativos, são sites de devocional, e ferramentas também de comunicação. A gente tem uma parte da CRU que trabalha diretamente com comunicação, que é o InDigitals, e está passando por uma mudança. Então, são várias estratégias virtuais, estratégias de parceria com a igreja são fundamentais para esse cristão que pode se tornar um voluntário e também participar da CRU mesmo, né? Ter aquele momento assim de refúgio, de conversa, de respirar fundo, de lembrar assim, a fé está aqui, ela está se manifestando através de mim, ela está agindo aqui, né? Eu faço parte de algo muito maior, não é simplesmente eu vim aqui, né? Sim. Então, Você falou, antes dele, não sei se ele vai comentar, mas você Vou. falou sobre a questão de estratégia com as igrejas. isso. Então, como é que se dá isso? É uma das perguntas que eu tinha colocado, Uhum. né, sobre que tipo de parceria faz com as igrejas. Você colocou como uma estratégia, né? Então, Isso, a é um tipo de parceria, parceria? exatamente. A parceria com é uma parceria. A parceria com as igrejas funciona da seguinte forma: nós geralmente temos esse momento, né, onde temos a oportunidade de falar sobre o movimento, e tem o momento também que muitas igrejas também cedem os espaços também para que a gente possa estar fazendo os momentos que a CRU promove, né, momentos como retiro, às vezes na chácara de uma igreja, que é uma das nossas programações extra-acadêmicas, né, onde muitas vezes muitos cristãos são motivados a participar, a ter um momento de comunhão mais intencional. Eu e o Afonso, nós viemos de um retiro, né? E então, às vezes, esses espaços são cedidos, né, para que a gente participe. Eu lembro que eu participei de o meu primeiro momento na CRU, assim, extra-acadêmico, grande, assim, de mais de um dia, foi na Igreja Metodista Uau. Wesleyana. Nossa. Então, assim, a gente ficou lá, no espaço da igreja, eles cederam o espaço, e em contrapartida, a gente contribuía com a exposição de que existe um movimento cristão universitário para aqueles estudantes daquela igreja. Então, os estudantes universitários eram direcionados a participar da CRU, né? Eram orientados, né? Como uma forma de conversa, diálogo, para eles perceberem que eles não estariam sozinhos lá, de que a igreja está se mobilizando lá também, né? Por o que a gente chama de movimento espiritual. Não representa uma denominação específica, mas é algo que contempla todas essas denominações que estão trabalhando conjuntamente com a gente, diretamente e cotidianamente. Ok.
Pronto. Vou adicionar mais três, assim, que inclusive são especificamente as coisas que a gente tem feito lá na Unama, né? Para agregar a galera. E aí, ainda falando dessas ferramentas, né? Que a gente utiliza para, enfim, trazer os estudantes para perto, né? Os estudantes para perto. E, obviamente, estou falando daqueles que ainda não estão no movimento, né? Primeira, a gente tem buscado ter um cuidado e atenção com o grupo do WhatsApp, né? Enfim, cada um que entra, cada estudante que vai lendo o QR Code vai entrando, a gente já vai mantendo contato, pede para se identificar, pergunta qual é o curso, qual é o turno. A gente tenta movimentar assim no grupo para o pessoal também lembrar, né, das reuniões, em função de que as reuniões ainda na UNAM ainda não são semanais, mas a gente vai tentando promover essa lembrança no pessoal, né? Então, essa é a primeira coisa. Atenção com o grupo. A gente também está bolando um Instagram para o pessoal ficar mais inteirado, né, das coisas que acontecem. E, além disso, duas coisas que a gente também tem tentado fazer é o seguinte: utilizar a rede de contatos que cada estudante tem, né? Enfim, nas suas salas. Eu, por sinal, eu estou no período onde eu estou cursando disciplinas em várias turmas, então tento utilizar da rede de contatos da galera que eu já conheço, que não está ainda na CRU, mas que já é cristão, então já chamam para perto e esses já vão chamando outros. E outra coisa é observar as oportunidades, ser ousado nas oportunidades, né? E aí, nossa, isso é muita coisa. Quer ver um exemplo? Recentemente ocorreu o período de avaliação na faculdade, né? As avaliações bimestrais. E aí, nossa, tem um amigo teu que está com alguma dificuldade, ajuda ele no sentido acadêmico, se você dominar uma matéria, beleza. Mas ora por ele também, né? Sei lá, chama ele para perto, assim, troca uma ideia, pergunta se ele não quer orar junto com você, Sim. ou às vezes alguma discussão em rodinha assim de sala de aula que, sabe, tu sente assim que é uma oportunidade de tu falar do evangelho de Deus e inclusive da CRU, né? Chamar o pessoal para perto, para conhecer, para visitar as reuniões. Então a gente tem feito dessa forma na Unama, eu e a Maiara lá, né? Utilizando a rede de contatos, sendo atento nas redes sociais, né? No grupo do WhatsApp e observando as oportunidades. Sim. Vocês falaram sobre a questão de aqueles que entram e ficam como voluntários, né, Uhum. depois termina o curso, ainda continuam como voluntários, mas também a gente sabe que tem missionários da CRU, Sim, aqueles que sim. vão mais adiante, né, e são destacados para outros lugares como A missionários. ser enviados. Como é que se dá esse processo, né, para preparação desses missionários e como é que se dá esse processo também com relação às igrejas deles? Exatamente, né? Isso começa muito com essa relação justamente dessa parceria, né? Por exemplo, uma coisa que os recursos que nós usamos nas igrejas e que, por exemplo, uma igreja enxerga aquele voluntário, aquele irmão, né, aquele estudante que é um irmão, é um membro daquela igreja, é porque ele traz a CRU e a CRU ela traz o quê? Ela traz treinamentos. Eu acredito que o principal atributo que essa organização CRU traz como, como parceria é o treinamento que ela dá também com uma possibilidade, uma estratégia de ver de que aquele irmão ele se importa com com o desenvolvimento da sua igreja local. Ele se importa como as pessoas também, além desse direcionamento ao espaço universitário acadêmico que existe lá, um povo cristão que ama a Deus e que ama servir pessoas, também tem esse cuidado com a sua igreja local. E esse momento do treinamento, quando a CRU é convidada por essa pessoa, eu mesmo já convidei algumas vezes a CRU para dar treinamentos na minha igreja, né? E isso traz uma relevância muito grande para o movimento, né? Nessa parceria e principalmente para aquele voluntário que muitas vezes, geralmente, né? Muitos dos voluntários se tornam missionários, pode ser na sua igreja local mesmo, né? Pela sua igreja local ou pelo movimento da CRU. Falando especificamente do processo da CRU, a gente funciona de duas formas, né? No caso da equipe, né? A CRU ela é voltada a um movimento que a gente chama de movimento MDE, movimento de estudantes, né? Então,
é um movimento que é feito pelos estudantes. A parte prática, a parte, por exemplo, que o Afonso faz na UNAMA, né, e que outros estudantes fazem nos outros campi, é os próprios estudantes que produzem, desenvolvem, organizam, né? Só que, assim, eles precisam, muitas vezes, de uma orientação, de um apoio, né, de um posicionamento mais direcionado, a experiência e muitas vezes vem dessa outra equipe que são os que aconselham e os que ensinam também, muitas vezes, que são os missionários, são as pessoas mais experientes, os voluntários mais experientes, que aí se dão agora não só um período, né? Como estudante a gente não consegue ser integral nos processos da CRU. Então a gente, no caso, conta com esses missionários. O que é um missionário da CRU? Ele é um estudante que se formou e aí, em alguns dos momentos extraacadêmicos, nós temos um momento do convite, né? Um convite não nosso, mas de Deus, né? O envio, né? E se a pessoa se sente que tá sentindo de Deus que é aquele ministério que, no caso, Deus está chamando, como falou comigo, especificamente nesse projeto que eu participei, o Verbo em Carne, no começo desse ano, então orem por mim, tá bom? Deus tem me chamado para a missão no campus, né, no espaço acadêmico, para que eu sirva lá integralmente, né? Só que eu sei que aí tem um processo. Como funciona? Primeiro a gente tem que se formar, tem que ser Sim. formado. Importante. E logo após a gente vai passar por o que ele chama de passos do missionário, no caso, assim. Ele vai ter que passar por uma série de conversas, né? Aí ele vai conversar com a equipe, ver se para que parte específica está sendo direcionada, né? Porque tem vários ministérios na CRU, né? Se realmente é para a universidade, daí tem, a gente geralmente faz nos projetos, um levantamento de sustento, né? Isso é um desafio, né? Não só para a igreja local, mas principalmente para as organizações onde não tem uma igreja institucional por trás, então é algo muito mais voluntário, né? A gente tem parceiros ministeriais, o que a gente chama, né? São as pessoas que doam voluntariamente para que aquela pessoa possa estar vivendo aquela experiência ou como missionário servindo a permanência do serviço, né, no espaço acadêmico. Aí tem todo esse processo aí. Sim, ok. Aí o candidato ele é comunicado à igreja dele, pastor Com dele, sobre o certeza, desamado, sobre o desenvolvimento e a com igreja. certeza. Ah, Assim, tem que ter um apoio essencial da igreja local, né? Eu sim, acredito que legal. um cristão que está sendo direcionado a esse passo, né, no caso ministerial, né, a ter essa doação ministerial integral, ele tem que ter uma observação, tanto não só dos amigos da CRU, dos voluntários da CRU, mas principalmente da sua igreja local. Talvez até um requisito. E na verdade, Como um é um requisito. reconhecimento, Ele né, tem que do pastoreio dele, né? Da exatamente, igreja local é um como requisito. chamado para aquilo, vocacionado para aquilo, né? No final, quem Exatamente. vai enviar é a igreja, né? É, Nesse caso. então assim, Legal. a gente tem todo esse processo assim, é mais uma questão mesmo Uhum. que do cuidado, né? A CRU ela é muito, eu eu acho incrível da CRU é que como organização ela realmente é organizada, ela tem todo esse cuidado, às vezes até com o próprio estudante, né? Nós somos sempre ensinados a observar muito com o MDE, eu já fui nessa fase de líder, né? Do campo, então eu vi que tem são comissões são feitas pelos próprios estudantes, aí a gente vê questões, por exemplo, extraacadêmicas, projetos, a gente vê questões de, de alimentação, com todo cuidado, onde vai ser, como vai ser. Então tem todo um processo cuidadoso para que aconteça da maneira como Deus direcionou a visão há muito tempo atrás, ela ainda é passada de maneira bem cuidadosa, bem fiel ao que Deus colocou no coração do Bill Bright lá um tempão atrás. Certo. Você falou sobre a questão do casal que foram os fundadores, né, Isso, do trabalho. E aí nós pulamos isso, porque no começo deveríamos ter perguntado o que significa cru. Nossa. é verdade. Aí pulamos, né? Começamos a falar da cru, mas as pessoas não têm, não Ah, entendem, né, o que significa. Então, só para dar continuidade,
Mas explica pra gente aí. Se o Afonso quiser complementar, a CRU basicamente é uma abreviação, ela não é uma sigla. As pessoas, e as pessoas falam que é da CRU mesmo, né? É a CRU, que é crua vem de cruzada, né? Hum, Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Esse era o nome todo da organização. Só que aí por essa questão, algumas que eu acredito que estética e também, né? Está aqui a Cruzada Estudante Profissional, não, então vamos falar só a CRU. Coisa da Então modernidade, né? assim, Linguagem do jovem, não tem geralmente, jeito. Às exatamente. vezes Então é É, mais prático, né? é um braço da cruzada Isso, a ou CRU Campus é a um Cru Campus. braço Ok. da Cruzada Estudante Profissional para Cristo. Sim, ok. Nós temos outros ministérios, nós temos 5. Nós temos o Ministério Digital, que é o Digitals, está passando por uma transformação. Tem o com profissionais, que é Cruzada Estudante Profissional, que é o Líder Impact. Temos o Atletas em Ação, que trabalha especificamente com atletas. E Legal. temos o Gerando Vidas, que é com parcerias com igrejas, para iniciar projetos de evangelização, de alcance, um alcance onde a igreja talvez não tenha o treinamento para chegar Sim. em determinado ambiente, principalmente acadêmico. E a CRU ela tem esse braço também. Então a CRU Campus Legal. é especificamente para a universidade. Tá certo. Você falou sobre um retiro que você participou, né? Verbo em nossa. carne, Esse aqui foi o projeto. projeto, né? Recente. E aí pergunto sobre quais os projetos que a CRU tem durante o ano, o período que acontecem e ah, como se faz para organizar esses projetos. Eu posso falar sobre os momentos, o Afonso participou da organização, né? Foi Uhum, voluntário, ele Ok. pode falar de como funciona. beleza. Os momentos principais, o momento do campo, geralmente a gente tem discipulado, a gente tem os evangelismos, a gente tem o que a gente chama de QG, que é como se fosse uma célula, mas é um momento Uhum. mais de conversa bíblica, Interação, uma né? interação com um assunto Um relevante, Sim. quebra-gelo, um né? quebra-gelo. Quebra-gelo. Toda semana, no caso. Uma vez por É um semana. Depende, objetivo, né? Inclusive, é um objetivo tentar fazer deveria toda ser. semana. Deveria Ok. ser, pois É. depende muito Uhum. de cada campus, né? Lembrei que no caso ele falou que lá ainda Não, não, a gente já não Exatamente. consegue fazer E assim uma vez na semana, né? Sim. Toda semana ainda não conseguimos. exatamente. Então, assim, funciona geralmente, no caso na UFPA, funciona uma vez por mês. Nós temos o que a gente chama de pequenos grupos, que são os grupos de discipulado, tem o discipulado 1 a 1, tem os dias de evangelismo, tem os dias de treinamento, a gente tem algumas ferramentas de conexão e algumas ferramentas evangelísticas, e a gente tem algumas ferramentas que são os dois ao mesmo tempo. A gente aprende a se conectar de uma maneira bem simples, tranquila com aquele estudante que não conhece a Cristo, interage, estabelece uma conexão, e aí, dependendo do que o Espírito vai direcionando, né, naquela conversa, né, aí vem o espiritual, vem o discernimento. E aí a gente pode conduzir a falar do Evangelho ou não, dependendo do. O objetivo é ir, né? Então a gente é treinado a ir, né? Então essa parte, assim, é muito legal a frase do Bill Bright, que diz que o êxito em testemunhar consiste simplesmente em nós irmos, né? E deixar os resultados com Deus através do Espírito Santo, né? Então, esse é o foco. A gente tem esses momentos de envio, né, de treinamento e de discipulado. Agora, momentos extra-acadêmicos. Nós temos congresso nacional, que eu participei também em São Paulo, que teve esse ano. Esse Nós temos o projetos missionários mesmo, como esse de Goiânia, teve em Palmas também esse ano. O objetivo, todos os nossos momentos são de treinamento, né? São momentos, nós alimentamos o momento devocional, o momento da comunhão, a Uhum. recreação, importante para o estudante também respirar um pouco, brincar um pouco, É, mas em todos esses momentos gastar tempo juntos, né? exatamente, nós somos treinados, né? É. A entender essas diferentes realidades, como o Afonso falou, e ver como o amor de Deus pode ser propagado. Propagado Agora, ali. Eu vou falar da minha experiência, né? Sim. A gente teve esse ano, e inclusive é anual, né? O retiro. isso. O retiro da CRU. Esse ano o tema foi permanecendo em intimidade, né? A palavra-chave assim de peregrinos, e aí a gente passou assim 3 dias, né?
3 dias em Ananindeua, numa chácara. E o retiro ele é um período que ele é pensado assim para trazer a galera mesmo do estado todo, né? A galera de todo o estado que Todos é membro da CRU, de todos os campos, todas as universidades, para ficar junto, tendo tempo de comunhão, tempo de qualidade, aprendendo de Deus, né, uns com os outros, lendo a palavra, fazendo devocional, aprendendo das ferramentas, né? É um período assim, inclusive, muito renovador da fé, muito instigante nossa, a impulsionar a gente a Ah, seguir firme na missão hum, do campus, né? Nossa, foi muito interessante para mim a experiência, assim, de conhecer o pessoal que está envolvido com a CRU nos outros campos, né? De ouvir das experiências deles, nos outros campos, daqueles que vieram antes da gente, inclusive. Nossa, inspirador, muito inspirador. Sim. Então, pelo menos uma vez, um congresso uma vez por ano. É, uma vez por um ano. retiro, isso. Um Aí o retiro. congresso acontece 2 vezes por ano, É. é a cada 2 anos. Tá, nos congressos. O projeto missionário também é uma vez por ano. A gente tem projetos maiores, que são projetos de 3 meses, que é o V90. Tem o L21 também, só que é com outro formato, com pessoas que já passaram por esse projeto missionário inicial. E tem o próprio andamento da vida missionária, né? Que Sim. aí já é para até onde Deus falar com você, ou então pro resto da vida, dependendo da realidade. Aí não tem mais Que é, como voltar. Em janeiro, Bota a inclusive, mão no arado. em janeiro vai ter aqui, no Pará, aqui em Belém, né? exatamente É um isso. projeto, é um congresso, o que É é? um projeto missionário, é um Projeto projeto missionário missionário. de 21 dias. Nós vamos receber aqui cerca de 40 estudantes, vamos ter 20 missionários que vão estar cuidando, né? Eu lembro da minha experiência no projeto, tenho orado por esse rapaz aqui para que ele participe. Que assim aquilo que ele viveu no retiro é muito mais, em uma proporção muito maior, né? Uhum. E oro para que outros estudantes cristãos universitários possam ir. A gente tem testemunho de pessoas que conheceram a Jesus no evangelismo, que a gente tem um momento de prática, né? A gente sempre tem um momento de prática, né? Seja ela dentro do espaço que a gente está movendo lá, no caso do retiro, que é um espaço menor, ou sendo enviado mesmo para. Sim. Voltamos para a universidade, né, durante esses projetos, para evangelizar, para viver a prática, porque muita gente, às vezes, não teve o tempo para desenvolver, né, Sim. no espaço do campus, e aí a gente é enviado lá. Eu tenho uma experiência agora em Palmas, de um rapaz que ele recebeu a Cristo, né, tomou uma decisão, e assim, estava participando do congresso 3 meses depois, assim. Então, como Deus age? Eu Uhum. acho que essa que é a grande pergunta, assim, que às vezes até a gente que participa se indaga, né? Incrível Cidade, como Deus pode ele crer. age. É incrível como Deus ele responde nessas orações. É incrível como Deus ele move, né? Ele move as situações, porque uma pessoa que recebeu a Cristo no espaço acadêmico e agora está participando de congresso e está sendo direcionado a congregar e está sendo discipulado e daqui a pouco se torna um líder, daqui a pouco faz isso com outra pessoa e aquilo vai se disseminando, é realmente um movimento espiritual. E isso é a resposta de Sim. muitas orações, de muitos irmãos, né? Então, nós ficamos muito felizes por tudo que é produzido através dessa organização, que é a CRU. Nossa. Ótimo. Assim, o jovem vai para a faculdade, então aqui no Pará, né, tem na UFPA, a Uhum. CRU, na UNAMA se Não, trabalha. não, Tem outras faculdades? Tem. tem. Você pode falar. Vamos lá. Quais são as outras faculdades? O FPA, o NAMA Alcino Castelo, o NAMA Gentil, tá nascendo agora na Cosmopolita, tem na UFRA, tem na UFPA de Ananindeua,
tem E no aí, onde IFPA, mais? IFPA, tem né? no CESUPA de da Almirante Barroso. Cesupa da Almirante Barroso. Nós tínhamos também em Paragominas, né? A gente ainda tem orado, a liderança não conseguiu passar adiante, mas nós estamos orando para que a gente possa fazer o que a gente chama de expedições, que é uma outro braço também, Uhum. que é como se fosse esse projeto missionário, só que é algo menor, de apenas uma semana, onde nós somos enviados, já é a parte do envio mesmo, a prática, a gente vai lá e faz o trabalho de catacrente, né, Meu que a gente Deus. chama de catacrente. Vai lá e tenta encontrar esses Ai, cristãos, né? E ter esse tempo de qualidade com eles, Sim. e a gente faz aquilo que a gente chama de desafio do voluntário-chave, e depois desse processo, essa pessoa já é direcionada, vai ser acompanhada, talvez de longe ou de perto, dependendo do lugar, Sim. né? Mas vai ser acompanhada para que ela possa estar iniciando esse movimento espiritual É lá. o catacrente, gostei, né? Catacrente, cata crente, chama eu já catacrente. pensou, cara. Tem que escavacar para ir atrás de alguns, né? Tá, aí assim, a pessoa mandaram algumas perguntas, né? E nós queremos passar para vocês. Não sei se algumas vocês até responderam, mas, por exemplo, falaram sobre a questão das estratégias, né? Uhum. Foi uma das perguntas que eles passaram aqui. Aí tem uma assim, ah, quais são, também foi respondida a questão quais são as principais atividades da CRU na faculdade, né? Vocês já comentaram também sobre Uhum. isso. Uhum. Alguém está perguntando aqui como funciona o acampamento, porque também eu vi uma foto recente no período da conferência, né? Vocês viram aqui, e Ah, o pessoal tava nas redes sociais uma foto de um retiro que teve é o retiro, recente. É, né? retiro. Retiro. É o retiro. Aí pergunta aqui como é que funciona. Mas aí você acha que já respondeu também, né? A questão de treinamento, né? Funciona como um treinamento. Isso. Ok, é um retiro de igreja, né? É semelhante, É só semelhante, mas voltado mais para o treinamento específico isso, para o para os ministério. universitários, isso. Universitário, ok. É, pronto. Mas assim, o legal, e talvez seja o diferencial de muitas denominações, talvez, né? Depende muito, é que é realmente feito pelos estudantes. Por Pronto. exemplo, o Afonso fez parte da. Inteiramente organizado pelos estudantes, Exato. O verdade. missionário Ok. está lá, assim, ele fala, não, vocês são meus líderes. Eu estou aqui para aconselhar vocês pela experiência que eu vivi. Mas são Sim. vocês que fazem. É Então, verdade. nós participamos de tudo. Do pré-retiro, Absolutamente tudo. durante o retiro. Logística, Exato. alimentação, mão na faca para cortar cebola, mão na Exatamente. vassoura, Literalmente. tudo, Legal, Literalmente. legal. tudo. Então, Som, nossa, tudo. então Tudo mesmo, é incrível. é realmente Autossustentável. autossustentável. É Autossustentável. aquilo que Jesus É, sempre orou, né? Para que aumentasse o nível de trabalhadores, e a CRU tem sido essa ferramenta. Sim, Nós temos pra dois glória de versículos Deus. base. O Afonso citou, que foi o de Mateus, capítulo 28, Grande né, da grande comissão. comissão. E nós temos outro versículo base, que é da multiplicação espiritual, que é o de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que é aquele que diz: E aquilo que ouviste de mim, entre muitas testemunhas, passa adiante para que esses passem a outros. sim. Então, o que a gente tem a oportunidade de viver lá é uma multiplicação espiritual na prática. A gente chega, recebe, aprende e é enviado. E aquele que é enviado faz a mesma coisa com a próxima geração e faz com a próxima. E a CRU está aí, começou em uma região dos Estados Unidos e está agora em mais de 190 países do planeta. Ótimo, legal. Ah, E alguém pergunta também, quais foram as maiores oposições encontradas no campus da faculdade? Aí tem a nossa. questão assim, tem o Vamos aspecto lá. pessoal, né? Sim, Ah, Ah, e também tem o aspecto de oposições no sentido do movimento que o está lá. movimento cristão, Aí precisa entendi. desenvolver alguma coisa. Então, quais tipos de oposições que se encontram no aspecto vai. pessoal, primeiramente, e depois como movimento? Essa é uma questão assim também que é de eu vejo pela observação como líder que eu passei por essa etapa, né, essa breve etapa, eu vejo que também depende muito da realidade. Por exemplo, na Sim, UFRA, na questão do movimento cristão primeiro, na UFRA eu vejo que tem uma facilidade melhor, a gente tem uma parceria, eu tô como voluntário na UFRA, na FPA os meninos já fazem tudo assim, já sabem fazer tudo, então
eu fui para a UFRA para ajudar onde precisa, né? Então, lá na UFRA, eu vejo que lá tem uma facilidade melhor dos processos, tem o apoio da universidade, né? A universidade cedeu espaços para a gente fazer as reuniões, isso Isso é vai bom, né? começar a acontecer ano que vem agora. E no caso da UFPA, a gente não tem tanto esse espaço, que a gente chama de voz, né, que se dá ênfase para alguns outros movimentos, né, que acontecem lá com outras vertentes, né? Mas não é proibido, né? Acontece, é público, né? A universidade é pública, no caso das universidades públicas. Então a gente pode usar aquele espaço, né? Tem uma capela ecumênica, só que ela tá, assim, não tá funcionando, então a gente usa o espaço lá, no Mirante do Rio, né? Mas no caso da UFRA, a gente já tem essa parceria, vamos dizer assim, com a universidade para estar promovendo eventos com uma estrutura melhor, vamos dizer assim, né? No caso da UFPA, a gente já tem um pouco dessa resistência, aí depende de cada campus, né? Uhum. Pronto. Na UNAMA, eu acredito sinceramente que a nossa maior oposição, na verdade, não tem sido o que geralmente se espera que é a estrutura, não tem sido. A gente tem conseguido realizar as nossas reuniões quinzenalmente, tranquilamente, inclusive, no espaço ali de convivência da faculdade. No caso da UNAMA, são as maloquinhas, né, que fica ali no jardim do campus da Alcino Castela. E não temos enfrentado oposições oposições estruturais, né? Com relação à reitoria, esse tipo de repente, negativas de outros movimentos ou do uso do espaço, nós não temos. Mas curioso é que uma coisa que tem tornado difícil a gente buscar mais constância e, inclusive, sermos mais periódicos nas reuniões é a gestão do tempo, né? Porque a gente ainda está recebendo os acadêmicos, então tem gente de muitos cursos e de todos os turnos. Então a gente ainda está compreendendo junto com os estudantes, assim, por exemplo, usando o recurso das enquetes no grupo do WhatsApp, nos momentos de roda também perguntando qual que é o dia mais ideal para a maioria, né? O turno mais ideal, assim, para a galera se reunir, para que realmente a gente consiga, inclusive fazendo reuniões online, a gente faz na UNAMA reuniões online e reunião presencial. Eu vou até deixar um convite aqui, já vou aproveitar a deixa. Semana que vem, se você que está assistindo aqui, ouvindo, semana que vem, terça-feira, 6 da tarde, nós teremos evangelismo no campus. Olha só, que E benção. aí, nossa, você que tá ouvindo com a gente, cola lá com a gente que a gente vai fazer o bicho pegar lá. Nossa, incrível, É incrível. dessa forma que a gente tem feito. Esses evangelismo no campus, né? Então, como é que vocês fazem isso? Vão abordando individualmente, a equipe sai para fazer isso? É, vamos lá. Vou responder primeiro a partir da experiência da UNAMA, né? A gente tem um calendário, né? De reuniões, então não é assim, nada feito sem desorganização. E a gente, nos dias que a gente marca para fazer evangelismo, a gente se reúne, é presencial, né? O evangelismo é presencial no campus. Eh, a gente faz primeiro uma reunião entre nós para esclarecer todo mundo. A gente leva uma breve palavra, aquelas inclusive palavras de incentivo, né? Porque tem alguns que ainda são acometidos pelo medo, aquele lance de ter vergonha de falar em público, né? De ter vergonha de abordar alguém desconhecido, porque na verdade esse que é o nosso foco, né? Abordar assim os distraídos, enfim, os desconhecidos, qualquer um que aparecer pela frente assim, a gente tá abordando. E óbvio, importante lembrar, sempre debaixo da liderança do Espírito Santo. Então, eu gosto sempre de lembrar nas reuniões, quando a gente vai se preparar para o evangelismo, que a gente precisa sempre fazer todos os nossos planos. Eles precisam ser fundamentados na oração, né? Porque nós não estamos fazendo algo porque Hum, nós pertencemos a um clube, né? Nós estamos, na verdade, cumprindo uma coisa que é a expressão da vontade de Deus, né? Enfim, dos desígnios de Deus.
Então é muito importante lembrar assim que nós estamos numa causa, mas não para levantar o nosso nome ou o nome da CRU, né? Ou o nome, Exatamente, sei lá, dos líderes ou das igrejas. exatamente, Não. exatamente. É para levantar o nome de um homem somente, um homem divino, Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Então a gente reúne a galera e tem esse pequeno momento de lembrança, né, de oração, inclusive. Daí a gente separa os grupos e vai. A gente marca assim. Da última vez que a gente fez na Unama, a gente marcou assim um período de 30, 40 minutos para o pessoal sair pelo campus mesmo andando, abordar a gente, orar, trocar ideia, usar das ferramentas que a CRU tem Uhum. para conversar, né, com as pessoas, as pessoas que são o nosso alvo, e depois a gente retorna para o lugar onde a gente se reúne, ali no campus, e dá o feedback, né? Cada um conta das experiências, conta por quem orou, o que que conversou, se de repente alguém aceitou o Senhor Jesus, e é assim que a gente vai fazendo, evangelismo. Legal. É. E Bem, aí, tá, essa questão da estratégia, a questão do evangelismo, a questão do trabalho, e como é que vocês orientam os jovens universitários, o jovem cristão universitário, a se posicionarem diante das ideologias que eles nossa, vão se deparar na faculdade? Como é que vocês trabalham isso com os jovens? isso. Se já chegou, assim, aquele jovem cristão desesperado, já Hum, compartilhando que não está dando é, certo, que ele está sendo confrontado, É, enfim, como é que vocês trabalham assim, isso? liga justamente com aquela pergunta, né? Aquela Uhum. parte da pergunta que você fez antes, né? A parte pessoal. Então, assim, no caso, esses anos que eu tenho, né, vivido na experiência acadêmica, eu tenho observado muita coisa, assim, que acontece, né? Que, por exemplo, a universidade é um espaço crítico. E porque no sentido mesmo da palavra, de crítica, né? No sentido de que as pessoas elas têm um pensamento crítico lá. Uhum. Muitas vezes é diferente do espaço da nossa comunidade local, talvez, né? Por várias questões, né? Mas, assim, as pessoas são instigadas a ter esse pensamento crítico, a hum, desenvolver isso justamente por seus processos de conclusão de curso, né? Precisa ter um olhar direcionado para as coisas. Então, assim, esse desenvolvimento, ele é alimentado lá. Então, Sim, quando toca nos temas relacionados à espiritualidade, sempre é um desafio, né? Porque a espiritualidade, ela tá mais para esse lado que é palavras da universidade, né? Esse lado místico, esse lado não científico, assim. é. Então, assim, sempre é um desafio você se posicionar, né? Como uma pessoa de fé. Porque na sua relação pessoal, você sabe que é aquilo que você talvez não esteja enxergando fisicamente ou comprovando fisicamente, mas você sabe que é real. Para sim. você faz sentido, mas para o outro é um desafio entender isso. Eu achei interessante uma conversa que a gente estava tendo no evangelismo na UFPA, onde nós fomos abordados por um cristão católico. Ele fez uma pergunta muito interessante: como eu falo de Deus sem ter, sem colocar a palavra Deus no meio? Nossa. Assim, como é que eu falo de Deus, assim, não só assim verbalmente, mas né, como é que eu mostro Deus para uma pessoa sem. Então, naquele momento, assim, eu congelei quando ele me perguntou isso, assim, porque por mais que a gente às vezes tenha a experiência, tenha vivido, chega alguns momentos assim de tensão, né, como acontecia com o próprio Cristo, né, onde tinha aquelas perguntas que assim, se fosse uma pessoa normal, assim, uma pessoa assim antes de Cristo, né, que não entendesse, não, assim, teria congelado, teria respondido errado, né? Uhum. E a gente vê, no caso, Cristo como uma exceção que responde realmente a coisa certa. Mas para um cristão assim, por mais que ele tenha tido alguns anos de experiência e discipulado, sempre vem esses momentos de tensão. E aí ele me perguntou, e estudava filosofia. Então, assim, foi um desafio duplo, assim, porque o cara tinha um pensamento totalmente crítico em relação a isso, né? A fé dele também estava sendo lançada como um, 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 estava sendo colocado na balança naquele momento, né? E se a gente estava fazendo a missão do ID, como responder isso, né? E aí eu não consegui responder.
Eu fiquei em silêncio. Mas, graças a Deus pela vida do meu amigo que estava lá do meu lado, né? E aí falou que o testemunho é a melhor resposta, né? De Deus, assim. E eu mesmo falei, uau. Então, tipo assim, às vezes a gente ainda tem isso, às vezes a gente está sempre na nossa comunidade local, a gente está na nossa realidade, né? Tá fazendo os devocionais, mas sempre vai aparecer esses desafios novos, pessoalmente. Então, na universidade, um estudante ele passa isso direto. Assim, eu vejo, na minha experiência pessoal, eu passei isso direto. As questões também que sempre relacionam com fé, no caso da política, aquelas polêmicas todas. Sim. Então, assim, o estudante cristão, né, ele vive a realidade que Cristo ele profetizou e, na verdade, é uma realidade que todo cristão vive desde que decidiu seguir realmente a Cristo, né? É. Uma certa perseguição. Em algum nível a gente está sendo perseguido. Eu lembro que o Agostinho Nicodemos fala, não sei se vocês conhecem Agostinho Nicodemos, ele fala muito sobre isso. Ele fala, se um cristão ele não está sofrendo de alguma forma uma perseguição, tem alguma coisa errada. Ele não é, né? Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Está Então, muito confortável, né? essa situação está confortável, talvez ele esteja omitindo, talvez alguma coisa está acontecendo, mas o cristão ele passa pelas provações, ele tem que passar, né? É o processo. O próprio Cristo passou, né? Quem somos nós? Então, assim, é interessante a gente pensar sobre isso, né? E na cruz a gente experimenta esse sentimento, né, na prática, porque nós, na feita que eu ando com um símbolo de uma cruz aqui na minha camisa, junto com uma galera, Deus aquelas pessoas já são É observadas, né? verdade. Já cria toda uma ideia É. sobre aquela galera, né? Mas depois que você estabelece amizade com aquela pessoa, ela tem uma outra impressão de você. Né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer uma amiga da minha namorada lá na UFPA. Ela estuda na UFRA, a minha namorada, e elas eram de um mesmo estágio na UFPA. E aí eu conheci ela lá, né? E aí ela falou assim, do jeito dela, né? Pro Afonso falar também, ela falou assim: Ah, eu nunca fui muito bom de gostar de crente. É que ela tem uns pensamentos bem estabelecidos, né? Mas Sim. vocês, eu gostei de vocês. Eu gostei de vocês. Vocês são legais, assim. Vocês passaram uma outra vibe nas palavras dela, né? Então, Sim. assim, é uma coisa que a gente precisa perceber, a gente tem que testemunhar aquilo que está além, e é muito legal da Cru porque ela quebra as nossas paredes, né? Ela Sim. proporciona esse contato, esse relacionamento. Então, ouvir isso já de certa forma é um evangelismo, né? Já Isso. mostra que o mover de Deus, né, que o Espírito Santo está agindo de alguma forma ali e a gente Sim. pode estar semeando, colhendo ou trabalhando naquela semente, né? E é como o Afonso falou, né? É a oração, é um dos pilares do nosso movimento. A oração ela vem antes do ganhar, do edificar e do enviar. Sim. Ela vem antes. Tem um ponto que eu considero relevante aqui comentar, e é nessa linha de raciocínio que é o seguinte: é, a faculdade, a universidade, né? A universidade e faculdades é fatalmente um ambiente de diversidade de ideologias, né? Hum. E bem, por assim dizer, nós estamos defendendo a nossa ideologia, por assim dizer, né? Tá legal. Agora eu vou contar a partir da experiência. Lá na UNAMA, nas nossas rodas, quando a gente faz a reunião presencial, né? A gente abre um espaço ali entre a palavra que está sendo partilhada, a gente abre um espaço para os estudantes compartilharem o que eles têm vivido nas suas rotinas, né? Ordinárias de sala de aula, né? De contexto acadêmico, exatamente para a gente colher como é que vem como é que vem neles a impressão, inclusive com relação à ideia das ideologias, né? E aí eu estou aqui me referindo especificamente a quem já é cristão e está ali chegando com a gente, né? Está participando das reuniões. E além da gente observar, né, ouvir
os estudantes contando coisas como, por exemplo, e pronto, no meu curso, que é o curso de Direito, a gente precisa, no curso de Direito, estudar e, às vezes, nem sempre, mas tratar tecnicamente assuntos que são polêmicos, né? E que, inevitavelmente, eles deixam, assim, aquelas brechas no pós-aula, assim, né? Para as Uhum. rodinhas, para dividir as opiniões mesmo, Nossa. para trazer a discussão, né? E aí, no início do podcast, eu falei a respeito de posicionamento. Eu creio que nós fomos vocacionados, chamados para nos posicionar enquanto cristãos dentro da faculdade. Inclusive, isso foi uma das coisas que nós aprendemos no retiro. Hum. A gente passou o retiro desse ano meditando em João 15, e aí aquele texto ali da árvore, né, da videira. Sim. Jesus fala que ele é a videira, o pai dele é o lavrador, nós somos os ramos. Ele diz que nós precisamos permanecer nele para que ele permaneça em Uhum. nós. Também diz que nós já fomos limpos pela palavra e que nós não podemos fazer nada sem ele, né? Hum. Então, nessas horas, assim, onde vem onde o cristão, dentro da faculdade, ele é contatado, confrontado com o saber, né, racional, ele precisa lembrar, inclusive, que a fé dele, a fé cristã, ela é racional. Sim. A nossa fé, ela não é uma fé irracional. Uhum. Apesar de a forma do saber, né, ser diferente do método científico, Uhum. a nossa fé, ela é uma fé muito racional. Uhum. Nós servimos a um Deus que ele se move dessa forma, ele se apresenta para nós dessa forma. Vou usar a expressão inteligível. Então, o cristão que está inserido na universidade, ele precisa ter clareza Uhum. da identidade dele em Cristo Jesus. E eu, sinceramente, acredito que isso é muito suficiente. Hum. Suficiente para, numa roda de debates, num contexto assim onde ele se sinta confrontado. E importante é ressaltar, onde ele enxergue assim, e aí o Espírito Santo nos ajude, inclusive, Nossa. que é uma oportunidade para falar de Cristo, né? Porque tem situações assim que vão ser delicadas a ponto de que, se você trazer Cristo ali, vai gerar muito mais divisão, né? Pode gerar muito mais divisão do que trazer salvação. Então a gente ainda tem que ter esse Nossa. olhar nossa, aqui eu acho que é pura ação do Espírito Santo. Mas então o cristão que está na universidade, ele precisa se lembrar de quem ele é em Cristo Hum. e depois ele tem que praticar isso, cara. É. Tem que praticar isso e, assim, mete cara mesmo, seja ousado, porque eu creio que nós fomos chamados dessa forma para isso, assim, para abalar a estrutura mesmo, para mexer com o jogo do xadrez aí, entende? É. Exatamente. E, assim, como ele falou, a questão do discernimento, né, que o Espírito Santo gera é essencial, porque logo depois que eu conversei nesse período de evangelismo com esse cristão católico, eu fui para um outro extremo, eu conversei com ateus ativistas. Pronto. Então, assim, eu fui de um extremo a outro, assim. E o cara, assim, eu vou contar a experiência, enfim. A gente estava usando uma ferramenta que é o Perspectiva. A gente Entendi. estava usando Perspectiva e a gente falou sobre um tema chamado fontes de verdade espiritual, que é um dos tópicos desse material. E aí, nesse momento, tinha algumas fontes de verdade. Qual é a sua fonte de verdade espiritual, vamos dizer assim, no caso de consciência, né? Para tentar a linguagem tem que entender a linguagem. Aí tinha razão, tem, né? Na verdade, tem razão, tem você mesmo, tem evidências concretas, tem as escrituras sagradas, que é o que depois a gente aplica como a Uhum. verdade, né? Como a nossa perspectiva, a perspectiva do cristão. Aí tem verdade relativa. Aí eu lembro assim, e nessa hora assim eu tive que, assim, eu fui de um extremo a outro porque nessa hora eu não fiquei paralisado. Eu fiquei com outro sentimento porque ele escolheu
a carta de verdade relativa e a carta de evidências concretas. Ele Ah, escolheu dois extremos numa mesma perspectiva. Como eu posso dizer que a verdade é relativa se eu acredito em verdades concretas, evidências concretas? Então, para um estudante universitário, isso racionalmente é ilógico. e Ou lógico. você acredita que a verdade é relativa, ou você acredita que a evidência é concreta. Naquela hora me deu vontade de rir. Mas eu tive que ter o discernimento de não, aqui eu tenho que entender que isso é a perspectiva do cara, né? E de que se eu for falar de Jesus aqui, ele vai achar que é uma história, pelo que eu estou vendo, né? Pelo que Deus está falando comigo, porque, pelo amor de Deus. Então, assim, são exemplos que a gente tem que observar na universidade, isso acontece bastante, né? Onde o pensamento é crítico, mas muitas vezes ele é dilatado de uma forma que muitas vezes faz sentido, mas quando você olha de maneira racional, como o nosso Deus é, você vê que muitas coisas assim, então, as pessoas assim, estão, enfim, naquela esfera, né, de descobrimento ainda, né? Sim, sobre essa questão de ideologias, né, de confronto para o jovem cristão, universitário cristão, tem acompanhado nas redes sociais, né, em outras faculdades, universidades em outros estados, aqueles confrontos, né, de direita, de esquerda, Ah, né, e Nossa, aquela bagunça toda, aquelas discussões. Então, como é que vocês enxergam isso? Pelo que eu ouvi agora, por exemplo, aqui no Pará a gente não tem ouvido e visto esses confrontos assim, esses uhum, embates, né, tão fortes. Mas como é que graças a Deus. vocês, ou o movimento, melhor dizendo assim, como é que o movimento encara isso? Assim, O que tem acontecido? deixando bem claro, o movimento ele não é partidário, né? A gente uhum. não alimenta esse tipo, porque a gente sabe que tem cristãos de esquerda e cristãos de direita. A gente tem os cristãos até de centrão, né, que chamam. Oh, Deus. Enfim, né? Vai entender, né? Os cristãos em cima do muro, mas Ai, assim, essas questões elas são bem delicadas porque a gente é questionado sobre isso, pelo menos eu fui questionado sobre isso, né? E é muito complicado porque muitas vezes algumas comunidades locais, né, elas se posicionam. E aí isso traz uma questão expositiva que aí se pega tudo num grande bolo e joga todo mundo junto, né? Então, uhum, isso passa uma impressão de que todos participam daquilo, né? Uhum. Daquele movimento relacionado aos direitos, às ideologias que são apresentadas por esses lados, né? uhum. Então, como dizia o meme, quando me perguntam, né, o que eu falo é que aparece até o meme do irmão Lázaro, né? Ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda, e eu falo que eu sou de Jesus. Thomas. Ah, Aí eu, nessa hora, assim, eu dou essa É a resposta. saída. É a saída, é, né? Ok, mas interessante é que o movimento ele não alimenta Ele não, isso, fica uma nós não questão mais alimentamos, individual, né, de cada um se nós não posicionar alimentamos e se... nem questões específicas, como dogmas de Sim, denominações, nós não vamos ótimo. alimentar coisas Ok. partidárias. exatamente. Alguém pergunta assim, uma pergunta que mandaram, assim, como é que aqui se atribui àqueles jovens cristãos que não querem participar das reuniões da CRU? Ele é cristão, entrar em contato com ele, mas ele não se interessa em fazer parte. Pode ser. Nossa. Essa daí é difícil. A que se Esse, atribui, por exemplo, em não querer? nossa. Como é que se configura? Qual é a configuração? Tá. A É pergunta vem isso? assim, ó, é uma análise bem crítica ao que vocês atribuem que alguns jovens cristãos que têm disponibilidade não queiram participar das reuniões. Vamos lá, deixa eu falar primeiro. Pode falar. Sinceramente, assim, sendo bem franco, é... Só rapidinho, tem aqueles que não querem? Pois Tem, é, tem. pois é, vamos lá, vamos lá. É, talvez eu fale até de mim aqui agora. Eita. Vamos lá. E eu acho que, nossa, vamos lá. Vou confessar agora aqui. Vou confessar aqui. Importante. A gente sabe que o corpo de Cristo ele é grande, né? E Sim, muitos foram chamados para muitas coisas, né? sim, exatamente. Uns para apóstolos. O texto diz que uns foram para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas, É, outros para pastores e outros para profetas, né? sim. E
Sim, aqui eu vou falar interpretativamente, porque eu sei que tem muitas interpretações a respeito desse texto, mas e Explicado. tem aqueles, pronto, e tem aqueles que de repente não foram chamados para nenhum desses, mas não deixam de ser alcançados, porque a missão desses 5 é servir o corpo, né? Então, como que isso se aplica na prática? Sinceramente, eu acredito que tem cristãos, né, tem universitários cristãos, que de alguma forma, talvez por conta da experiência na sua igreja local, Isso, ou até pe- por, de repente, falta de atuação na sua igreja local com sim, evangelismo, sim. acham isso uma coisa assim, talvez muito distante da realidade do que é viver a igreja, né? Do que é viver com Cristo e entender a grande comissão. E aí eu falei assim que talvez eu me identifique, talvez eu me identifique, porque já houve um período passado na minha caminhada assim com Cristo, no meu serviço da igreja local, onde eu realmente não me envolvia com o evangelismo. É, nossa, de todas as formas, assim, não me envolvia com o ministério do evangelismo mesmo, porque eu acreditava que eu fui vocacionado para outros serviços dentro do corpo, né? E nossa, olha onde eu tô agora. Né? Então, assim, eu fui abraçado por Deus e, nossa, eu tô saindo já da faculdade, né? Então, talvez se de repente eu não, sei lá, não estivesse ligando muito, assim, ou muito atento para a voz de Deus, eu teria passado despercebido, assim, da cru, né? Não teria demonstrado tanto interesse, mas aqui estamos, Amém. dispostos com as mãos disponíveis para contribuir naquilo que Deus deseja fazer, né? Nas Sim, faculdades, né? eu vejo assim, como o Afonso falou algo muito interessante, porque são diferentes realidades, né? É o que assim, a CRU ela tem o que a gente chama de níveis de cristão, né? E muitas vezes o cristão, a vida do cristão ela não é só assim, né? Ela não é uma escada que às vezes ela faz umas voltas, ela dá, né? E isso não vou dizer essa palavra natural, mas isso é uma realidade, né? Por exemplo, a gente olha para a vida dos discípulos, eles foram cabeça dura em muitas partes, né? Muitas passagens a gente vê que eles não estavam entendendo o significado, então teve que acontecer uma coisa chocante para realmente a maioria deles, nem todos também, tomaram a decisão de seguir adiante, né? Então a gente vê que os próprios caras que caminharam com Jesus tiveram essa dificuldade, né? Então, assim, quem somos nós, assim, para. Mas, assim, o que é observado no movimento é que é como Cristo ensinou, né? Cristo, ele diz, vinde a mim. No sentido assim, tipo, aquilo que você está vivendo é resultado, muitas vezes, do seu processo, né? E às vezes vai da nossa escolha, né? Então, assim, eu digo pela minha experiência de cristão, né? Assim, eu cresci, né, no contexto religioso evangélico, mas fiquei, assim, a maior parte da minha vida sem ser ativo, né? E então, quando eu comecei a ser direcionado a entender isso, eu comecei a perceber que, por exemplo, eu vejo que o meu chamado não é assim, Deus me chama para a missão, mas ele não me mostra clareza se é para o evangelismo. Então, ele me chama para trabalhar no movimento evangelístico, mas eu não vejo clareza para se é na linha de frente no evangelismo em si, Uhum. né? Então, assim, por exemplo, eu amo ensinar e amo estar conversando com as pessoas, né? O que seria o discipulado. Então, assim, dentro desse ministério que a CRU ela proporciona, tem várias funções lá, né? É um exemplo. Mas assim, não é que se você faz parte de um movimento universitário, você é universitário cristão da CRU, se você não participa, você deixa de ser cristão. Não é assim. Mas a questão é que às vezes a gente passa por essas etapas diferentes de vida, né? Porque Deus está nos direcionando para outro. Por exemplo, nós temos uma oportunidade de conversar lá na UFPA
com alguns outros movimentos, né? No campo da FPA, acho que o Afonso já conheceu algumas pessoas, não sei se você Uhum. conheceu o Henrique, do Remanescentes, tem o pessoal do Pocket, do Unamis. Então, cada galera assim, tem um formato, né, nos seus movimentos. A Cru Campus ela é mais voltada ao evangelismo, o Pocket já tem um formato mais de célula, né, os Remanescentes também, uma coisa mais roda de conversa com célula. Então, assim, o que a gente observa é que existe essa interação e que a gente pode coexistir, né? E que a gente pode viver como. Ou tem aquele cristão que não quer se envolver, mas não abala a fé. Mas assim, qual é a ideia do movimento, né? A ideia do movimento estar lá. Eu vejo assim, qual é a visão de Deus de terem essas organizações lá? É para que muitas vezes tem cristãos que não conseguem lidar com a realidade da universidade e manterem a fé deles. Então, muitas vezes a gente passa por essas etapas de viver. Tem muitos cristãos que se tornaram profissionais e passaram pela cruz, teve muitos que continuam mantendo a fé e não passaram pela cruz, e teve aqueles que passaram pela cruz e se tornaram missionários. Então, assim, não é que seja relativo a resposta, mas é que Deus, ele é justamente aquilo da multiforme graça. E a gente tem que estar sensível, porque não necessariamente um cristão que não participa do movimento vai deixar de ser cristão, mas o potencial dele talvez ter conflitos de fé ou ter momentos de realmente problemas com a sua caminhada, por estar talvez sozinho, no sentido de comunhão, né? Isso dificulta mais o processo. Eu vejo muito assim, né? Eu vejo que o Acru é uma ferramenta para alinhar tudo isso, né? Ver ele pertencer a uma igreja naquele espaço também. Pronto. O certo é que ele tem oportunidade, Ele né? tem O oportunidade. cristão, o jovem cristão tem oportunidade na Pronto. faculdade, por exemplo, então ele tem uma saída, né? Um refúgio. Exato. Pronto. É a frase da Cru. Uma comunidade acolhedora, Acolhedora. apaixonada por conectar Pessoas a pessoas a Jesus. Jesus Cristo. Ok. Então, assim, conversa muito legal, muito bacana mesmo. E tem jovens que estão entrando na faculdade, vão entrar agora, esse ano, na faculdade, né? Tem Uhum. aqueles que estão no primeiro ano da faculdade, desafio daqueles. Ah, é o sistema agora, né? O jovem não tem para onde correr nesse sentido de estar fazendo ensino médio e já na preparação para a faculdade, né? Então, o movimento, né, o ministério é de grande importância, né, para acolher esses que estão chegando, aqueles que estão vacilando na fé, e aqueles que estão, o que a gente pode dizer, estão firmes, né, e vão receber suporte ainda maior lá, né? Então, isso é importante. Uhum. Então, qual a palavra de incentivo vocês Meu deixam para esses Deus. jovens que vão entrar na faculdade, esse que é cristão e vai entrar e talvez esteja preocupado com o que vai encontrar lá, como Uhum, uhum, assim as pessoas, aquele como fosse um bicho-papão, né, na faculdade, né? Ah, já vai à uhum. faculdade e vai se Nossa, desviar. E acontece realmente, isso. muito, né? Então, para esses que estão Perfeição. pensando dessa forma, esses que estão vacilando já, que já estão uma fé uma fé vacilante, né? Hum. Então, qual a palavra de incentivo que vocês dão, né, para esses que vão entrar, que esses estão recentes na faculdade? Olha, eu lembro de uma frase muito do nosso atual líder do estado, né? Que ele sempre fala, o Lucas, ele diz que Jesus é o Senhor da universidade. Meu Deus. Ele fala isso assim, quando ele falou isso pra mim, assim, no momento que a gente tava Hum, conversando, eu fiquei, nossa. Só que as pessoas ainda não sabem disso. Muitas das vezes até. Meu Deus. Então, assim, Jesus, ele é o Senhor da universidade, né? Ele é o Senhor de qualquer realidade. Então, às vezes, essa pequena convicção, ela faz a gente ter a compreensão e de que existe algo muito maior do que notas, do que do que as oportunidades acadêmicas, mas existe a oportunidade de viver, né? Viver essa experiência com Jesus no espaço universitário. Então, para você que pode ter essa experiência, né, com o universitário, eu digo que Jesus, ele é o Senhor da universidade e que ele está de braços abertos para te receber lá, né? E ele está usando essas ferramentas, esses movimentos, né, espirituais, né, como uma ferramenta para você participar de algo maravilhoso que ele pode fazer na sua vida e na vida de outras pessoas através de você. Então,
É essa palavra de incentivo que eu me cheguei na prática. Muito bom. Pronto. Eu vou deixar 4 coisas para essa galera. Primeira coisa é: mantenham os seus olhos fixos em Jesus. É o texto de João 15. Uhum. Permaneçam em Jesus. Segunda coisa é: pertençam a uma comunidade de fé. Pertençam a uma congregação, né, uma igreja local. Não se distanciem dela durante ou porque ou enquanto vocês entram na faculdade. Terceira coisa, busquem não se isolar, né? Ou melhor, não fiquem, não se fechem de repente nos círculos que vocês podem criar ou na ausência de círculos. Não fiquem sozinhos, né? E aí, inclusive, já tá até a deixa para caçar a cru no seu campus, né? Sim. E a quarta coisa é o seguinte: não guarde aquilo que você já tem, a mensagem que você já carrega, para si mesmo. Divida isso e divida com quem aparecer pela frente. Tá É certo. isso aí. Ótimos conselhos. Ótimos conselhos. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, da nossa conversa. Poxa, Então, a gente sabe que tem muita coisa e a ideia é dar continuidade, né, no sim, relacionamento, estreitar o relacionamento, na parceria. Como falamos na conferência, para quem estava aqui da CRU, que nós estamos prontos a fazer parceria no que precisar da igreja, nós estamos prontos a ajudar de alguma forma, né? Porque temos jovens da Uhum. nossa igreja que estão fazendo faculdade, alguns vão entrar, então a gente quer dar o suporte para eles, que é, assim, muito confortante saber que o jovem da nossa igreja local está em algum lugar, mas ele está sendo produtivo, né? Frutífero também. Está sendo acompanhado por alguém, uma equipe que ama Jesus, né, que vai dar um suporte necessário para ele, né? ainda bem. Então, ótimos conselhos. Obrigado, Afonso. Ah, Obrigado, Gabriel, pela disponibilidade de vocês estar aqui conosco. Deus abençoe a vida de vocês, Bem, direcione o amém. ministério, né? Use e continue usando vocês para glória dele, para a divulgação Amém. do evangelho, tá? Amém. Sejam luz onde vocês estiverem, tá? Amém. Agradecemos também a você que vai assistir. Agradecemos você que vai assistir o episódio e que você compartilhe, curta lá e assista todo o episódio, tá bom? E veja o que Deus vai falar com você, aprenda as lições de tudo isso, que você seja grandemente encorajado, abençoado com o que foi produzido aqui hoje, tá? Oramos assim, agradecido ao Senhor pela oportunidade, nós encerramos esse episódio, tá? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. bem.